ao longo desses 3 anos, você teve a oportunidade de conhecer outros colegas. Como você avalia o nível de qualificação dos colegas, dos demais mestrandos que estiveram ao seu lado na jornada? Então, no começo eu olhava e falava, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu comecei, a primeira disciplina eu fiz com o professor não, ele é professor também, né, mas com o Dr. Marcos, que ele é juiz, ele escreveu livro, né, enfim. Eu falei, gente, não tem a menor condição. É porque a gente sempre olha com um olhar que, né, pra gente, de repente, eles colocando num lugar um pouco menor. E assim, os colegas eram muitos, e como eu fiz, a primeira disciplina que eu fiz foi essa disciplina de Direito Comparado, tinham colegas que já estavam ali caminhando, né, o Dr. Marcos mesmo foi um que ele defendeu logo depois ali, né, a dissertação, enfim. E eu olhava e falava, gente, o nível é muito alto, não só dos professores eu já, como eu já tinha feito a minha pesquisa anterior, eu já sabia, mas os colegas mesmo, eu tive colegas, o Leonardo mesmo, o Leonardo, eu fiz essa disciplina de Direito Comparado com ele, o Leonardo já era doutor na época, né, o próprio doutor Marcos, então eu tive colegas, aí tem o outro Leonardo também, esqueci o sobrenome dele, o Estopa. Estopa e Azevedo. Isso, Azevedo então... que já tem doutorado. Isso, o Azevedo já tem doutorado. O Estopa, ele é jornalista, né, se eu não me engano. Então, eles são muito inteligentes, assim, muito falantes, se posicionam muito bem, né? A outra colega também, a Camila, né? A Camila Leal, isso, a Camila Leal, ela é magistrada, né? Então, assim, o nível dos próprios colegas já é um nível... ali médio para cima, né? Eu me colocava num lugar ali meio baixo, mas aí quando eu fui olhar meu currículo também, já era um currículo, né, bom, enfim, assim. E eu lembro que para entrar na instituição, a gente precisa passar por esse crivo, né? Então, lógico, não é assim, você não tem chance de entrar na Ambra, mas você precisa estar preparado. Porque eu já ouvi de algumas pessoas, Alfredo, no Instagram principalmente, porque eu reposto, né, bastante coisa, a pessoa falando assim, mas isso é fácil, porque qualquer um entra. Eu falei vai lá. É só tentar. Né? Escreve o memorial de qualquer jeito, Exato. E aí você vai comprovar que você não vai entrar. Que você não vai entrar, exatamente. Então faz o processo seletivo de qualquer jeito e tenta, né? E aí eu lembro que eu disse assim, esse menino que me falou isso, eu lembro exatamente, né, o nome dele e o rosto, mas não vou falar aqui, mas ele foi um dos que tentou e não entrou. Ele tentou? Tentou. E aí eu disse assim para ele, eu falei, tenta passar pelo processo, porque você precisa escrever um memorial, você precisa mandar o seu currículo, né? Então não é assim, eu terminei a graduação, eu quero fazer mestrado. Né? A pessoa chega aqui de paraquedas, eu falei, não é desse jeito. Eu falei, você precisa passar pelo processo seletivo, você faz uma entrevista, né? Meia hora, 45 minutos de entrevista individual. De entrevista individual. Mas aí eu lembro até que eu tenho a conversa no Instagram, aí ele falava assim, mas conversar, mas tem que conversar com quem? Eu falei, não, faz o processo que você vai ver. E aí passou uns 6 meses, ele veio falar comigo de novo. Aí ele disse assim, mas é difícil mesmo. Aí eu peguei e falei pra ele assim, por que é difícil? Ele falou assim, porque eu tentei entrar e não entrei, mas é porque eu não tenho grana. Ele falou desse jeito. Eu falei, assim, aquele tipo de pessoa que sempre a culpa é de alguma coisa, nunca é dele. Entendi. Sabe? Então, assim, não é desse jeito também, né? E eu percebi durante o tempo de estudo que os próprios colegas, o próprio conhecimento agregado da turma fortalece muito a disciplina e fortalece demais o nosso conhecimento. Entendi. Porque nós trocamos material... dos demais mestrandos, aquelas 15, 20 pessoas que estão ali contigo, que estão ali comigo. Com o professor, exatamente. Não só o conhecimento do professor. Do professor. Existe mesmo essa troca aluno-professor, porque não é aquele negócio, o professor fica lá falando, e ninguém faz ideia do que ele está falando. Entendi. As pessoas perguntam... Teve um colega também, eu tive um colega, lógico, não vou lembrar o nome dele, né? Mas ele é de Angola. É de Angola? Ou era Serra Leoa? Uma cidade... Délcio. Como que é o nome? Délcio. O Délcio. Gente, aquele rapaz, ele é assim, ele é muito inteligente, ele tem muito conhecimento na área dele. Muito conhecimento. Ele fazia uns comentários nas aulas,
na aula, eu fiz a disciplina de governança com ele e a disciplina da professora de mediação. Certo. Natália. Natália. Ele falava assim, ele era muito pontual. Eu lembro que a professora Natália falava, gente, anota isso, porque isso que ele está falando é muito importante. E a gente fazia anotações da fala dele. Né? Então, assim, tinha essa troca. Às vezes a professora perguntava para ele, a professora tem uma experiência muito boa na Europa, né, em relação à mediação. Ali a mediação italiana, a mediação portuguesa, a mediação britânica, e ele trazia esse olhar lá da região dele. E aí ela falava, anotem isso porque isso é importante. Então, olha que coisa maravilhosa essa troca. Né? Às vezes eu trazia também algumas coisas relacionadas à prática lá na nossa região, porque é uma região que nós temos a questão agrária muito forte, a questão ambiental muito forte. Então, eu não posso chegar para uma pessoa que está, um dono de fazenda, por exemplo, e falar assim, e chegar lá, de repente, com uma carta convite para ele, com muito frufru, com muita... eu tenho que chegar com ele, de repente, um pouco mais firme, né? Diferente de uma mediação que vai acontecer lá no Paraná, por exemplo, que já é uma outra região, uma outra cultura. E essa troca fortalecia demais o ensino-aprendizagem ali em sala de aula.